Processo de crescimento. Proceso de crecimiento. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega toda a terra. Esforcémonos en conocer al Señor. Seguro como la aurora es su venida, vendrá a nosotros como lluvia de primavera, que empapa la tierra. Oseas 6:3. Abacuque foi um homem chamado por Deus para cumprir um propósito e fazer a diferença na geração dele. Habacuque fue llamado por Dios para cumplir un propósito y marcar la diferencia en su generación. Porém, precisava entender que mesmo escolhido por Deus, iria passar por alguns processos até chegar ao pleno conhecimento ou entendimento que o justo viverá pela sua fé. Sin embargo, necesitaba entender que aunque escogido por Dios, pasaría por algunos procesos hasta que recibiera un entendimiento completo en que el justo vivirá por su fe. Tudo que Deus fez foi através de processos. Todo lo que Dios hizo fue a través de procesos. Ele criou o mundo em 7 dias. Él crió el mundo en 7 días. Toda colheita é resultado de um processo. Toda cosecha es el resultado de un proceso. Todo matrimônio bem estabelecido, ele é resultado de um processo diário. Todo matrimonio bien sucedido es el proceso de un resultado diario. Uma formação superior, ela é resultado de um processo respeitado e cumprido. Cuando usted se forma en una carrera, es el resultado de un proceso bien cumplido. Então, quando a gente fala de processos, a gente está falando que Deus atua através de processos. Cuando decimos procesos es porque Dios actúa a través de procesos. Deus usa os processos para me fazer crescer e entender o seu propósito. Dios usa sus procesos para me hacer entender sus procesos. E entender o seu propósito. Disculpe, entender su propósito. Não parar os processos é essencial para chegar até o propósito. No parar los procesos es esencial para llegar al propósito. Mas é importante entender algo. Pero es importante entender algo. É necessário planejar pausas no meio dos processos. Es necesario planear pausas en medio de esos procesos. Para que a gente possa cumprir os processos e chegar até o cumplir final. el proceso y llegar hasta el final. O significado da palavra processo é ação contínua e prolongada, que expressa continuidade na realização de determinada atividade. El significado de la palabra proceso dice así: acción continua y prolongada, que expresa continuamente en el desempeño de una determinada actividad. Eu quero usar o exemplo do profeta Abacuque nessa noite. En esta noche voy a usar el ejemplo del profeta Habacuque. Nós temos um tema nesse ano. Qual o tema desse ano? Tenemos un tema de este año. ¿Cuál es el tema de este año? Uma vez mais. Quem nos chamou? ¿Quién nos llamó? Quem nos chamou? ¿Quién nos llamó? Para fazer diferença Para hacer la diferencia nessa en esta geração. generación. Abacuque foi chamado para fazer a diferença na geração dele. Habacuque fue llamado para hacer la diferencia en su generación. Eu e você Yo y usted estamos sendo chamados estamos siendo llamados por Deus por Dios para fazermos a diferença nessa para geração. hacernos la diferencia en esta generación. Porém, nós precisamos entender que Deus vai nos levar a passar por processos. Pero necesitamos entender que Dios nos va a llevar a pasar por procesos. E o primeiro processo é o chamado. Y el primer punto del proceso es el llamado. Abacuque 1:1 fala: esta é a mensagem que veio ao profeta Abacuque, numa visão que ele recebeu de Deus. Habacuc 1:1 dice: mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. João 15:16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Juan 15:16: no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes, y los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. O profeta Abacuque foi um homem chamado por Deus. El profeta Habacuc fue un hombre llamado por Dios. Você é um homem e uma mulher chamada por Deus. Usted es un hombre y una mujer llamada por Dios.
Porém, entender que passar por processos é justamente neste lugar onde começa o trabalhar de Deus na nossa vida. Por eso que chamado. entender y pasar por los procesos es justamente el llamado que el Señor tiene para nuestras vidas. Quando Deus nos chama, Ele dá dons, Ele nos capacita. Cuando el Señor nos llama, nos da dones y nos capacita. Ele coloca dentro de nós um desejo de nós fazermos algo pelo reino dEle. Él coloca dentro de nuestro corazón un deseo de hacer algo por su reino E sermos y cooperadores. sermos cooperadores. Isso tudo estava no coração do profeta Abacuque. Y todo eso estaba en el corazón del profeta Habacuc. A nossa caminhada Nuestra caminada começa comienza quando nós escutamos a voz do Senhor. cuando escuchamos la voz de nuestro Dios. A partir desse momento, A partir de ese momento, Deus estabelece processos Dios establece procesos para nos levar para llevarnos até onde Ele tem preparado para hasta nós. donde Él tiene preparado para nosotros. E é muito importante nós entendermos isso. Y es muy importante entender eso, Que quem te chamou que quien te llamó foi Deus. fue Dios. Essa convicção Esa convicción tem que entrar no meu e no teu coração. tiene que entrar en tu corazón y en mi corazón. Porque o profeta Abacuque, Porque el profeta Habacuc, depois de ser chamado por Deus, después de haber sido llamado por Dios, ele entrou numa segunda etapa, él llegó en una segunda etapa, na dura realidade. la dura realidad. Abacuque 1:2 fala assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Habacuc 1, del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan la contienda. Por lo tanto, si se entorpece la ley y no se da curso a la justicia, el impío acusa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Quem está falando isso? ¿Quién está diciendo eso? Um homem Un hombre chamado llamado por Deus, por Dios, como eu e você somos. como yo y usted somos. Porém, precisamos entender uma coisa: Pero necesitamos entender una cosa. mesmo chamados por Deus, Mesmo siendo llamados por Dios, nós não somos isentos nosotros no somos exentos de passar pelas lutas, de pasar por las luchas, de passar pelas de adversidades. pasar por las adversidades. Mas tem uma diferença: Pero hay una diferencia. Deus Dios trabalha trabaja através das lutas a través de las luchas e das y de adversidades las adversidades para te preparar, para prepararte, para te levar, para llevarte, para usar o fogo para da usar prova, el fuego de la para prueba, fazer com que o teu coração para hacer que tu seja corazón moldado seja moldado segundo a vontade segundo dele. la voluntad de Él. Quando... Glória a Deus. Quando esse profeta se depara com a dura realidade daquela situação, Cuando ese profeta se depara con la dura realidad de esa situación, ele começa a questionar a Deus. él comienza a preguntarle a Dios: Deus, Dios, eu oro, yo oro, eu clamo, yo clamo, eu sou um homem segundo o teu yo soy coração, un hombre segundo tu corazón, eu sou teu filho, yo soy tu hijo, mas parece pero parece que você não me que escuta. tú no me escuchas. Eu grito Yo grito e nada y acontece. nada pasa. A injustiça prevalece. La injusticia prevalece. Sabe por quê, Deus? ¿Sabe por qué, Dios? Porque você não faz nada. Porque tú no haces nada. Abacuque estava sendo muito ousado com Deus. Habacuc estaba siendo bien ousado con Dios. Mas o que Deus estava ensinando para Abacuque? Pero lo que Dios estaba enseñándole a Habacuc: Talvez eu não vou mudar a circunstância, Abacuque, tal vez yo no mudaré las circunstancias, Habacuc, mas eu vou mudar você. pero yo voy a cambiarte a ti. Você vai aprender a passar
pero tú vas a aprender a pasar pelos momentos por difíceis, los momentos difíciles, porque eu te fortaleço. porque yo te Eu fortalezco. sou contigo. Yo soy contigo. Eu não te deixo. Yo no te dejaré. Eu faço você Yo passar por hago esse que tú momento pases por estos difícil. momentos de dificultad. E é esse momento Y que a ese igreja está momento que vivendo. la iglesia está viviendo. Dificuldade por todos Dificultad os por todos lados. los lados. Momento difícil. Momentos difíciles. Mas Deus está falando Pero assim: Dios está diciendo así. antes de trabalhar na circunstância, Antes de trabajar la circunstancia, eu quero trabalhar com yo quiero você. trabajar contigo. Eu quero te Yo ensinar. quiero enseñarte. Eu quero forjar Yo em quiero você forjar en ti essa esa esperança esperanza que no mundo você que não en vai el mundo tú no encontrar. lo vas a encontrar. E como a gente procede a respeito disso? É ¿Cómo necessário proseguimos al respecto de eso? retirar os empecilhos. Es necesario Hebreus retirar los obstáculos. 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Retirar los obstáculos, vemos en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Vamos enfrentar obstáculos na caminhada. Vamos a enfrentar obstáculos en la caminada, en el camino. Homem e mulher de Deus, Hombre y mujer de Dios, nós iremos passar por dificuldades. vamos a pasar por dificultad. É fato, Es facto. mas também é um fato que Deus irá nos ajudar a vencer essas circunstâncias. Pero también es un fato que Dios nos irá a ayudar a vencer esas circunstancias. Existe uma carreira proposta para mim e para você. Existe una carrera propuesta para usted y para mí, E o resultado dessa carreira é vitoriosa. y el resultado de esa carrera es victoriosa. Porém, nós precisamos, para vencer obstáculos, nós precisamos ter uma nova atitude. Pero para vencer los obstáculos tenemos que tener una nueva actitud. Hebreus 12:2. Conservemos os nossos olhos fitos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Uma nova atitude. Una nueva actitud. A palavra está falando que Jesus passou pela cruz, La palabra dice que Jesús pasó por la cruz, porque ele sabia o que estava proposto. porque él sabía lo que le estaba propuesto. Eu e você, igreja, Yo y usted, iglesia, depois dessa pandemia, después de esta pandemia, nós sabemos o que nos está proposto? ¿sabemos lo que nos está propuesto? Nós sabemos o que Deus tem preparado para nós? Nosotros sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esse que entende Ese que entiende o coração de el Deus corazón de Dios passa pelas pasa por la dificuldades, dificultad porque mantém os seus olhos porque fitos no Senhor. mantiene sus ojos fixos en el Señor. Ele é o autor, Él es el autor. ele que gera fé no teu Él coração, que genera fe en tu corazón. ele que gera convicção no Él teu es el coração, que genera convicción en tu corazón. e ele te dá Y Él forças te da fuerzas e novas para você ter novas para atitudes. que tengas nuevas actitudes. Então, o homem chamado por Deus vai passar por dificuldades, El hombre llamado por el Señor va a pasar por dificultades, mas o Senhor nos garante pero el Señor nos garantiza vitória victoria nele. en Él. Nele nós podemos todas as En Él coisas. podemos todas las cosas. Outra coisa importante, Otra cosa o terceiro importante, processo. el tercer punto del proceso. Uma vez que eu sou chamado, Una vez que yo soy llamado, vou passar pelas voy a dificuldades, pasar por la dificultad. mas eu vou vencer. Ahora yo voy a vencer. É muito importante Es receber muy visão importante recibir la visión e y entendimento entendimiento para seguir em frente. para seguir en frente. Você precisa saber. Usted necesita saber. Você precisa saber Usted necesita saber. Eu preciso saber Yo necesito saber para onde eu estou indo, para dónde yo estoy yendo, para que eu não me desvie, para que no me desvíe, para que eu não pegue atalhos. para que no coja shortcuts, Abraão atajos. e Ló. Abraham y Lot. Deus chama Abraão, Dios llama a Abraham, Ló vai com ele. Lot va con él. Os dois prosperam. Los dos prosperan. Chega um momento que
a contenda entre eles. Llega un momento que hay discusión entre ellos dos. Abraão fala: isso não é bom que Abraham aconteça entre nós. dice que no es bueno que pase eso entre nosotros. Mas quem tinha o chamado? Pero ¿quién tenía el llamado? Quem tinha visão ¿Quién tenía la e o visión entendimento do y el Senhor? entendimiento del Señor? Abraão fala para Ló: filho, escolhe você. Abraham le dice a Lot, hijo, Escolhe você, tú escoge, porque eu já perdi porque yo o ya direito perdí de escolher. el derecho de escoger. O Senhor vai me conduzir. El Señor Ele me vai va me a dar conducir. visão. Ele Él tem me me va a dar tirado da visión. terra do meu pai Él me ha e tem me sacado de trazido la até tierra de aqui. mi padre y me Eu ha estou aqui traído debaixo hasta de uma aquí. palavra. Estoy aquí debajo de una E palabra. eu sei que Ele vai continuar me Y yo sé que Él direcionando. va a continuar direccionándome. Eu sei que Ele vai continuar me mostrando para Yo onde eu sé que devo Él va ir. a continuar mostrándome para dónde debo ir. Por isso, visão e entendimento é essencial Por eso que la visión y el entendimiento es esencial para nós agradarmos o coração de para Deus. agradarnos el corazón de Dios. O que ele vê, Abacuque 2:20, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. ¿Qué es lo que Él ve? Habacuc 2:20. Mas el Señor está en su santo templo, que calle ante Él toda la tierra. Todo personagem bíblico que fez diferença na geração dele recebeu visão dos céus, foi Todo ungido pelo personaje Senhor. bíblico que está en la presencia del Señor recibió una misión, Visão una visión de Deus. de Dios para cumplir la misión. Sabia para onde estava indo. Acabou a bateria, eu acho. Enquanto eles acertam com o microfone, todo personagem bíblico que fez uma obra relevante recebeu visão e entendimento do reino. Ver é uma necessidade para se manter fiel ao chamado do Senhor. Ver, mirar é uma necessidade para que nosotros podemos nos manter fiel al llamado de Deus. Eu preciso mirar, eu preciso ter os olhos do Senhor. Eu preciso ver como Deus está vendo este momento. A igreja precisa se levantar com isto. Por isso que Abacuque subiu em sua torre de vigília e dije: Deus, Y dijo, abre mis ojos. amén. Eu necessito ver. O que miro aqui abaixo é triste, é complicado. E eu estou dudando até que tu puedas fazer algo. Ponga colírio em meus olhos para que eu pueda ver o que tu estás mirando, o que tu estás vendo, Deus. Ponga tus olhos em meu coração. Então, ver o que Deus vê é essencial. Ver lo que Dios ve es esencial, É necessário. es necesario. Porque senão fica um cego tentando guiar outro cego. Porque si no queda un ciego guiando a otro ciego. A igreja La são iglesia os olhos son do los Senhor ojos del Señor sobre a sobre terra. la tierra. Visão espiritual é muito Visión importante. espiritual es muy importante. O que mais ele entende? ¿Qué es lo que él entendió? Abacuque 2:4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Habacuc 2:4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Fé e fidelidade são duas coisas que andam juntas. Fe y fidelidad son dos cosas que andan juntas. Por que a pessoa é fiel? ¿Por qué la persona es fiel? Porque ela crê. Porque ella cree. Por que ela crê? Porque ella cree. Porque ela é fiel. Porque ella es fiel. Faithful Faithful. é uma pessoa cheia de fé. Es una persona llena de fe. Atos 2:42 fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Hechos 2, 42 al 44 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos milagros y maravillas que hacían los apóstolos. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común.
Eram cheios de fé para perseverar na palavra. Eran llenos de fe para perseverar en la palabra. Eram cheios de fé para perseverar na comunhão. Eran llenos de fe para continuar en la comunión. Eram cheios de fé para perseverar em oração. Eran llenos de fe para estar firme en oración. Perseveravam porque criam. Estaban firmes porque creían. Seguiam em frente porque sabiam que algo da parte do Senhor iria acontecer. Seguían en frente porque sabían que algo de la parte del Señor iría a pasar. O justo El viverá justo vivirá pela sua, por su fe. pela sua, Por su fé. fe. Era isso que fazia toda a diferença na igreja primitiva. Era eso que hacía toda la diferencia en la iglesia primitiva. Uma igreja convicta, Una iglesia convicta que passava por várias que perseguições. pasaba por varias perseguiciones. Eu não sei se você sabe, Yo no sé si ustedes saben, mas naquela época, pero en aquella época a pessoa que falava assim, la persona que decía eu así, recebo a Cristo yo no meu recibo a coração, Cristo en mi corazón, no próximo dia, en el día siguiente essa pessoa poderia ser jogada esa persona podría ser lanzada no Coliseu en el Coliseo para ser comida de leão. para ser comida de leones por los leones. Então era necessário convicção. Entonces tenía que tener una convicción. É isso que faz a igreja ser igreja. Eso es lo que hace la iglesia ser iglesia. Desde que o homem pecou, Desde que el hombre pecó, o mundo vive em crise. el mundo vive en crisis. Mas a igreja Pero la iglesia permanece permanece vencendo. venciendo. Porque essa é a promessa que está sobre nós. Porque esa es la promesa que está sobre nosotros. Perseverança. Perseverancia. Essa crise vai firmeza. passar. Esta crisis va a pasar. Muitos vão perseverar, Muchos van a perseverar, outros não. otros no. O que faz a diferença? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Essa convicção Es la interior. convicción. O mundo está passando por uma crise, está passando por uma pandemia. El mundo está pasando por una crisis, una pandemia. Mas eu tenho escutado da parte do Senhor Pero yo he escuchado de la parte del que Ele Señor. vai cuidar de nós. Él va a cuidar de nosotros. E no meio das Y crises, en el medio de esa crisis, Deus nos faz prosperar. Dios nos hace prosperar. Porque Ele está acima de todas as Porque Él coisas. está encima de todas las cosas. Quarto processo, El número 4 del proceso. dependência. Dependencia. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Habacuc 2:3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérela, porque sin falta vendrá. Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en los vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado algún en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Aleluya. O livro de Abacuque são 3 capítulos. El libro de Habacuc tiene 3 capítulos. O primeiro capítulo, o profeta se depara com a crise. El primer capítulo, el profeta se depara con la crisis. Segundo capítulo, El segundo capítulo, ele busca a Deus. él busca a Dios. Terceiro capítulo, El tercer capítulo é um homem transformado porque es un encontrou a hombre Deus. transformado por el Señor. E agora essa pessoa que estava com medo daquilo que iria acontecer, é um homem totalmente dependente de Deus. Ahora esa persona que estaba con miedo de lo que quería pasar, ahora está totalmente dependiente de Dios. Deus dá uma palavra ao profeta Elias, Dios le da una palabra al profeta Elías, que não iria chover em Israel por 3 anos e que no meio. iría a llover por 3 años y medio en Y así Israel. aconteceu. Y así pasó.
E Deus fala para ele se Y Dios le retirar, dice a él, se retire, ficar ao lado de um rio, quédate al lado del río, e iria ser alimentado por corvos 2 vezes por dia. y va a ser alimentado por cuervos 2 veces por día. O rio seca. El río se seca E Deus envia ele para a casa de uma viúva. y el Señor envía a él a la casa de una viuda. Quando ele chega lá, ele Quando pede chega já, água para ela. Le pide agua a la viuda. E ela foi buscar água para Y ele. ella fue a buscar agua. No caminho, ele fala assim: faz um pão para mim. En cuanto ella caminaba, él dice, haz un pan para mí, por favor. Elias estava debaixo de uma palavra de Deus. Elías estaba debajo de una palabra de Dios. Quando ele pede o pão, a viúva fala assim: meu Senhor, Cuando él pide el pan, la viuda dice, mi Señor, o que eu tenho é tão pouco. lo que yo tengo es tan poco. Na realidade é nada. La realidad no es nada. Mas o profeta diz o seguinte: Pero el profeta dice lo siguiente, faz um pão para mim, haz un pan para mí, outro para você. otro para ti, Porque assim diz o Senhor: porque así dice el Señor. a farinha não vai faltar La harina no va a faltar e o azeite y el aceite vai se multiplicar. se va a multiplicar. 2 pessoas Dos personas debaixo da mesma circunstância. debajo de las mismas circunstancias, Uma dependendo das circunstâncias, una dependiendo de las circunstancias, outra totalmente dependente de Deus. otra totalmente dependiente de Dios. O dependente de El Deus que depende de Dios faz com que a farinha, hace que la harina, com que o azeite, con que el aceite, com que a vida de con Deus que la vida de Dios seja multiplicado nos sea outros. multiplicada. O dependente de Deus El que depende de Dios é aquele que se move debaixo da direção de Deus, es aquel que se mueve debajo de la dirección de Dios, mesmo que não faça nenhum sentido aquilo que Deus está perguntando para aunque fazer. no haga ningún sentido aquello que Dios le está pidiendo. É isso que nós precisamos entender. Eso es lo que necesitamos entender. A questão é que nós lutamos com uma natureza Lo que pasa es que luchamos contra nuestra propia naturaleza, que é uma natureza de que independência. es una naturaleza de independencia. Por isso que tem que nascer o novo ser espiritual. Por eso que necesitamos nacer en el nuevo ser espiritual dentro de Esse nosotros. que depende do Senhor. Ese que depende del Señor, Que entende o que João 15 fala. que entiende lo que Juan 15 dice. Sem mim, Sin mí, nada podeis nada puedes fazer. hacer. Dependência. Dependencia. Um grande homem de Un Deus grande hombre de Dios está debaixo de uma grande dependência de Deus. está debajo de una gran dependencia del Señor. Grandes obras feitas por Grandes Deus. obras hechas por Dios. Debaixo disso existe grande Debajo dependência de de Deus. eso existe una gran dependencia del Señor. É isso que a igreja precisa Eso es lo que la entender. iglesia É isso necesita que eu falo entender. para mim mesmo. Eso es lo que yo me digo a mí mismo. E o último ponto. El último punto. Antes disso, tem uma frase que eu coloquei: a excelência é fruto de dependência. Antes de entrar en el punto, el último punto, existe una frase que yo escribí que dice: la excelencia es fruto de la dependencia. Queremos fazer uma obra excelente? Queremos hacer una obra excelente. Sim. Sí. Fala, eu quero Diga, yo quiero fazer hacer uma grande obra una grande obra com excelência. con excelencia, Porém, eu preciso ser dependente de pero Deus. necesito ser dependiente de Dios. Deus decidiu não fazer nada sozinho, Dios decidió no hacer nada solito, mesmo Ele sendo soberano. aunque Él era soberano. Ele decidiu fazer Él através do decidió homem. hacerlo a través del hombre. Porém, nós precisamos entender algo. Pero nosotros necesitamos entender algo. Sem mim, Sin mí, nada podemos fazer. nada puedo hacer. Essa obra é Deus em nós, Esa obra es Dios en nosotros. esperança da glória de Deus. Esperanza de la gloria. Quinto, Quinto. agora que esse homem entendeu o Ahora ese chamado, hombre entendió el llamado, entendeu que vai passar pelas lutas, mas a vitória já está garantida. entendió que va a pasar por las luchas, pero la victoria está garantida. Para seguir em frente é necessário receber visão e Para é seguir en necessário frente es necesario recibir visión e y entendimento. entendimiento. Uma vez que eu recebo isso, Una vez eu que yo preciso recibo aprender a eso, depender de Deus. Necesito aprender a depender de Dios. Agora esse homem, como resultado, Ahora ese hombre como resultado se tornou um cooperador, se tornó un cooperador, um intercessor de un Deus, intercesor de Dios, um profeta un profeta intercessor, intercesor. alguém que conhecia o coração Alguien de que Deus, conoce el corazón de Dios. também conhecia a Y realidade también do povo. conoce la realidad del pueblo. Estava entre o povo Estaba entre el pueblo e Deus. y Dios. Ele ouvia de Deus Él escuchaba de Dios e falava ao povo. y él hablaba al pueblo.
Deus precisa desses homens Dios necesita de esos hombres nessa geração. en esta generación. Aqueles que escutam a Aquellos que Deus escuchan a Dios e falam para o povo y le hablan al pueblo. aquilo que Deus está falando, Aquello que Dios está aquilo diciendo. que Deus quer fazer. Aquello que Dios quiere hacer. Deus continua Dios fazendo continúa as haciendo mesmas las coisas mismas cosas com os homens que entendem isso. con los hombres que entienden eso. Abacuque 3:2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Habacuc 3:2. Señor, he sabido de tu fama, tus obras. Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Deus, tudo aquilo que Deus ele vai realizar, mesmo sendo soberano, ele vai procurar o homem para fazer isso. Todo aquello que Dios va a realizar, mismo, aunque sea soberano, Él va a buscar al hombre para revelarle. Eu acho isso lindo demais da Yo parte veo do eso Senhor, lindo de más con el Señor, porque eu posso falar de mim. porque yo puedo hablar de mí. Eu sei o quanto eu sou limitado. Yo sé cuánto yo soy limitado. Eu sei o quanto eu sou limitado. Yo sé cuánto yo soy limitado. Mas mesmo assim, Pero aún así, Ele me busca Él me busca e Ele te busca y Él te busca para fazer essa obra para hacer esa obra como seu partner. como su ¿qué? Partner. Partner. Ah, ok, compañero. Sócio. Tu sócio é Jesus. Amén. E Deus buscou Abacuque Y Dios buscó a Habacuc. e permitiu ele Permitiu passar pelos que él processos. pasase por todos esos procesos. Permitiu Abacuque gritar. Permitió a Habacuc gritar, Permitiu Abacuque clamar. permitió a Habacuc clamar, Permitiu Abacuque buscar e buscar e buscar. permitió que Habacuc busque, busque y busque Até ele receber o hasta él entendimento. recibir el entendimiento. Uma vez que esse homem viu aquilo Una que vez que Deus ese estava hombre mostrando vio para ele, lo que Dios estaba mostrándole, as circunstâncias daquele momento não mudaram. las circunstancias de aquel momento no cambiaron, Mas esse homem pero ese hombre foi totalmente mudado. fue totalmente cambiado. Ele encontrou um lugar em Deus, Él encontró un lugar en Dios, aonde a felicidade dele, a alegria dele não estava mais baseada nas circunstâncias. donde la alegría de él no estaba más vaciado en las circunstancias. Um intercessor, Un intercesor, um profeta, un profeta, alguém que Deus confiava naquela geração alguien que Dios confiaba en esa generación para fazer a para diferença. hacer la diferencia. Esse é o chamado que Deus Ese es está el fazendo llamado que Dios está haciendo para mim para mí e para y você. para usted. Deus quer levantar os Dios Abacuques quiere levantar los Habacuc dessa de geração esta generación para ver o que ele está vendo para ver lo que Él está e viendo para anunciar o que ele quer falar y para anunciar aquello que Él quiere hablar sobre a terra. sobre la tierra. Um intercessor. Un intercesor. 1 Reis 18:41 fala assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe e come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu para cima do monte Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: Não há nada. Então ele disse a Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse: Sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque a chuva vai vir sobre você. 1 Reyes 18, 41 al 44. Entonces Elías le dijo a Acab: Anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acabe se fue a comer y beber, pues Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: No se ve nada.
7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Quando Elias recebe a palavra de Deus, Cuando Elías recibe la palabra de Dios, ele vai para o monte él se va para el monte gerar a generar esse sobrenatural ese sobrenatural aqui na terra. aquí en la tierra. O intercessor é esse El intercesor es ese que liga aqui na terra que liga aquí en la tierra aquilo que o céu responde. aquello que el cielo responde. É alguém que está nesse lugar. Es alguien que está en ese lugar. Vai chover, Va a llover, mas ele sabe que Pero ele isso sabe é gerado. que Deus isso é conta generado com os intercessores porque Dios cuenta con los intercesores para que esse sobrenatural para que aconteça. ese sobrenatural pase. Foi com Abacuque. Fue con Habacuc. Abacuque começou a interceder por aquela geração. Habacuc comenzó a interceder por esa Se generación. você observar desde Abraão, Si usted observa desde Abraham, Deus tem levantado intercessores. Dios ha levantado intercesores, Aqueles que estão entre o povo aquellos que están entre el pueblo e Deus. y Dios. O intercessor pode ser o profeta, Intercesor puede ser un profeta, pode ser o mestre, puede ser un maestro, pode ser o pastor, puede ser el pode ser o pastor, evangelista, el pode ser o evangelista, apóstolo. Na realidade, deve ser. En la realidad debe ser. O meu Senhor Mi Señor e o teu Senhor y tu Señor começou o ministério dele comenzó el ministerio de Él intercedendo por mim e por intercediendo você. por ti y por mí. Na cruz, En la cruz, ele intercedeu por Él mim e por intercedió por você. mí y por ti. E agora ele está à Y direita ahora de está a Deus derecha Pai, del Padre intercedendo y por intercede por mí mí e por você. y por ti. Aleluya. Romanos 8:34 fala assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Estou encerrando a palavra. Estoy cerrando la palabra. Os processos que Abacuque passou fez dele um homem maduro e dependente de Deus. Los procesos que Habacuc pasó lo convirtió en un hombre maduro y dependiente de Dios. Um intercessor, um cooperador do reino de Deus. Un intercesor, un colaborador del reino de Dios. Alguém que entendeu que o justo viverá pela sua fé. Alguien que entendió que el justo vivirá por su fe. Abacuque começa confuso e recebe convicção de propósito. Habacuc comienza confundido y recibe convicción de Dios. Começa se queixando Comienza a quejarse, comienza la caminada quejándose e torna-se um intercessor com visão. y se torna en un intercesor con convicción. Começa questionando a Deus Comienza preguntándole a Dios e termina adorando a majestade do y Senhor. termina adorando la majestad del Señor. Os processos que esse homem passou Los procesos que ese hombre pasó forjaram nele forjaron en él um homem un hombre segundo segundo o coração de el Deus. corazón de Dios. Talvez você está falando, talvez você fala assim, eu estou passando por alguns processos. Tal vez usted diga, estoy pasando por algún proceso, Eu estou aqui nessa noite para dizer, pero yo estoy Para aquí en você. esta noche para decirte, siga em frente, siga enfrente, porque Deus está nisso. porque Dios está en eso. Deus trabalha através Dios de trabaja a processos. través de procesos. Tudo aquilo que Deus vai fazer é através disso. Todo lo que Dios va a hacer es a través de procesos. Somos limitados Somos limitados. e Deus tem que trabalhar conosco de uma maneira que nós possamos suportar aquilo que Ele dá para nós. Y Dios quiere trabajar con nosotros de una manera aquello que podemos soportar. Mas Más, Deus vai fazer em nós Dios lo va a hacer en nosotros. aquilo que Ele tem preparado Aquello que Él tiene preparado para nós nos tornar. para nos tornar. Último versículo, Abacuque 3:19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É alguém, um homem que encontrou um lugar seguro em Deus. Es un hombre que encontró un lugar seguro en el Señor. En Habacuc 3:19 dice: El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas.
Nós queremos nessa noite seguir em Queremos en frente, esta noche continuar en frente, passar pelos processos, pasar por los procesos, passar por aquilo que Deus tem preparado, pasar por aquello que Dios ha preparado, pelo fogo das provas, por el fuego de las pruebas, por esse momento difícil, por esos momentos difíciles, porque nesses processos porque en esos procesos Deus vai te levar Dios te va a llevar para o lugar de honra. para un lugar de honra. Quando nós não entendemos os processos, Cuando no entendemos los procesos, nós paralisamos nosotros nos paralizamos na crise. en la crisis. Na realidade, En la realidad, a crise la crisis é um processo es un poderoso de proceso Deus nas poderoso nossas de Dios vidas. en nuestras vidas. A crise nos La crisis prepara para nos sermos prepara colocados para em lugar de honra. sermos colocados en lugares de honra. José passou por várias crises na vida dele, José pasó por varias crisis en su vida, até se tornar o segundo homem mais poderoso da terra. hasta tornarse el segundo hombre más poderoso en la tierra. As crises Las crisis prepararam prepararon a José José para ser um homem para ser un hombre segundo o coração de segundo el Deus. corazón de Dios. Alguém que falava assim: Alguien que decía así: vocês planejaram o mal contra mim, ustedes planearon el mal contra mí, mas Deus pero Dios usou tudo isso usó todo eso para o meu próprio benefício. para mi propio beneficio. É um homem que tinha capacidade de perdoar Era un os hombre que tenía irmãos capacidad de perdonar a sus hermanos que planejaram a morte que dele. planeaban la muerte de él. Era um homem que tinha capacidade de dar pão Era un hombre que tenía capacidad de dar pan para aqueles que perseguiram para ele. aquellos que los perseguían. Um homem humilde Un hombre humilde que foi tratado por que fue Deus, tratado por Dios, que se tornou um intercessor, que se tornó en un intercesor supridor naquela y geração. supridor en su generación. É isso que Deus quer fazer conosco. Eso es lo que Dios quiere hacer con É nosotros. isso que Deus quer realizar nas nossas Eso es lo que Dios vidas. quiere realizar en nuestras vidas. Eu peço que Deus Yo pido que Dios guarde essa palavra no meu e no seu coração. guarde esa palabra en mí, en mi corazón y en tu corazón. E que a gente venha entender Y que vengamos a entender que os processos que los procesos estão me preparando están preparándome para aquilo que Deus tem preparado para para mim. aquello que Dios tiene preparado para mí. Amém? Amén. Se vocês me permitirem, eu quero orar por Si vocês. ustedes me permiten, puedo orar por ustedes. E depois eu queria passar a palavra para o pastor Marcos. Después iré a pasar la palabra para el pastor Vamos nos Marcos. colocar de pé, por Vamos a favor. ponernos de pie, por favor. Senhor Deus, Señor Dios, eu quero nesse momento te louvar, yo quiero alabarte en este momento. porque a tua palavra, Que tu Senhor, palabra, Señor, ela vem sobre nós ella viene sobre nosotros como uma semente como poderosa. una semilla poderosa. E o teu Espírito Santo Tu Espíritu Santo rega ela riega ella para que ela possa produzir frutos. para que ella pueda producir frutos. Eu quero pedir pela minha vida e pela Yo vida quiero dos pedir meus por irmãos. mi vida y por la vida de mis hermanos. Sabemos que todos nós passamos por processos Sabemos que todos pasamos por procesos em diferentes en etapas. diferentes etapas. Eu te peço, meu Deus, Yo te pido, Dios, que o Senhor fortaleça a cada um. que el Señor fortaleza a cada uno. Que o Senhor, ó Deus, seja deixando claro o chamado no coração de Que el cada um, Señor venga a dejar claro el llamado en el corazón de cada uno, dando força para passar as provas, dándoles fuerza para pasar las pruebas, trazendo visão e entendimento. trayéndole visión y entendimiento. Que o Senhor que começou a boa obra em Que el nós Señor que comenzó la buena obra en está nosotros usando os processos está usando los procesos para nos aperfeiçoar, para perfeccionarnos, para nós sermos semelhantes a para sermos Cristo. semejantes a Jesucristo. Para isso precisamos depender do Por eso Senhor. necesitamos depender del Señor. E o Senhor vai levantar Y el Señor levantará as nossas vidas nuestras vidas para sermos para intercessores sermos intercesores nessa geração. en esta generación. Eu quero abençoar Yo quiero bendecir essa igreja. esta iglesia. Quero abençoar esse ministério. Quiero bendecir este ministerio. Quero dizer que todos Quiero decir que todos passarão pelos processos, pasarán por los procesos, receberão forças recibirán fuerzas e cada vez mais cada vez más serão parecidos serán parecidos com o nosso Senhor con nuestro Jesus. Señor Jesucristo, Como uma grande família como una grande familia de muitos de filhos muchos hijos semelhantes semejantes ao nosso Senhor e a nuestro Redentor. Señor y Redentor, Porque Ele vive, porque Él vive, porque Ele está neste lugar. porque Él está en este lugar. Ele vai nos fortalecer. Él nos va a fortalecer, Ele vai abençoar a igreja. Él va a bendecir la iglesia E nós y nosotros tomamos posse
tomamos posse da palavra de vitória. da palavra da vitória. No nome de Jesus Em Cristo de nome Nazaré. Jesus Cristo de A Nazaré. Ti, Senhor, nós damos uma ti, salva Senhor, de palmas te damos nessa uma salva noite, de palmas. porque Tu és digno. Porque Tu és Obrigado, digno. Senhor. Louvado seja Teu Louvado nome. seja tu E é no nome. nome de Jesus que Em nome nós de Jesus louvamos o Teu que nós nome te e Te alabamos agradecemos. e te agradecemos. Recebe as nossas vidas Recibe nuestras vidas. no nome de Em Jesus. nome de Jesus. Deus te abençoe. Dios te bendiga. Amém. Iglesia bendecida del Doral. ¿Cuántos están contentos? Amém. Es muy tremendo porque esta palabra habla a mi corazón. Aprender a depender de Dios. A depender de Dios. A vencer la independencia de Dios y a vencer la independencia de mi hermano. A depender. Y yo quiero también decirte que cuántos aquí están en el proceso y van a ser más que victoriosos, amén. Y vamos a salir mejor en ese proceso, porque los procesos de Dios, justamente como habló el pastor Marciano, es para llevarnos a la bendición, a la tierra prometida que Dios tiene, a Canaán. ¿Cuántos quieren entrar en Canaán? Ahora con mucho amor diga si hay un proceso, hay un camino e há propósito, aleluia. E eu quero também fazer invitação essa noite a los que nos assistem, a los que estão aqui. ¿Por quê? Porque a palavra de Deus para que eu pueda vencer esta independência. Jesus toca a porta, pero a chave se abre de adentro hacia afuera. Eu sou o único que puedo abrir a chave. E eu quero invitar-te. Quizás tú nunca has tenido la oportunidad de entregar tu vida, de hacer un pacto con Jesús. Y yo quiero en esta noche ayudarte a orar y entregar su corazón a Él. Amén. Y yo quiero pedir a la iglesia que me apoye en esta oración, porque personas hoy van a estar venciendo esta independencia, abriendo su corazón y entregando su vida a Jesús. Yo quiero que tú cierres sus ojos y declare esta oración con todo tu corazón, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro a porta de mi coração, te recibo como único Senhor e suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, donde nadie poderá borrar. Eu também pido perdão por todos mis pecados. Gracias, Jesús, por me recibir en tu familia, que es la iglesia. Amén y amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Yo quiero hacer más una oración. Quizás alguien que hizo esa oración, se está aquí, se hizo esa oración hoy entregando su vida, levanta una de sus manos. Si hay alguien que hizo esa oración, todos aquí ya entregaram sua vida a Jesus, amém? Glória a Deus. Aqui é uma igreja de discípulos de Jesus. Amém. Pero pessoas que nos assistem através das redes sociais, através de YouTube, quizás hoje pudieran receber a Jesus. Eu quero bendecir a tu vida e declarar sobre tu vida, sobre tu família, que tu pertenece a Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão. O inimigo agora tem que sair em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, toda dolência, rompe cadena agora em nome de Jesus. Eu declaro tu vida agora livre desta adição, desta depressão, de todo que te está agora atando. Eu declaro a hora livre e declaro a bendição do Espírito Santo de Cristo Jesús sobre tu vida. Y la iglesia de Jesús dice amén y amén. Tú puedes dar un gloria a Dios. Siento esta alegría, el gozo en nombre de Jesús. Amén y amén.